Ah, sim. Tá bom. Meleninhas? Henrique? Vamos começar a nossa EBD. Não. Vamos dar início ao nosso EBD. Vamos nos colocar em pé. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado, grupo de louvor. Que Deus continue reinando na vida de vocês. Aleluia. Obrigado, Gabi. Os jovens ficarão com o pastor Fernando. As crianças, Ministério Infantil. E os não tão novos, mais ou menos novos, aqui no templo. Rapaz, amados. Ô, Chinal, você poderia ficar ali no meio ali para... Tá.
Só pra... Ó, como é que você se sente tendo a sogra número 1 da IBD, hein, cara? Opa! Rapaz, amados, quero convidá-los nesta tarde, prazer estar com vocês aqui, a estudar o livro do profeta Daniel. É um dos livros, né, onde Deus fez o leão jejuar, né? Tem um louvor assim, você viu que lindo? Tem, né? É muito legal. É. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Nós vamos viajar em alguns livros, vamos aprender muito com esse livro, mais do que realmente nós já sabemos, tá bom? Eu quero convidar você, em princípio, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. A autoria do livro é para o próprio Daniel. Ele vai escrever esse livro. Tem uma parte muito interessante, dá um spoiler lá no capítulo 8, lá, onde marcou muito a minha vida esse capítulo. Você vai estudando, passa batido algumas coisas, né? Mas o Daniel tinha bastante sonho, viu? Ele acordava de noite, escrevia, perturbado, não entendia nada. Dá a entender que ele compartilhava com algumas pessoas o sonho, mas eu falei, isso não é para você compartilhar não, cara. Então, assim, nós vamos aprender muito quando chegar lá, tá bom? E aí tinha algo comigo. Então, assim, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. E essa história do Daniel é fantástica, vocês vão ver. Historicamente, essa semana eu passei pela sala do terceirão e tinha um professor fazendo um resumão de história. E estava lá, Mesopotâmia, Síria, na lousa. Falei, estão na Bíblia? Não, por quê? Está aqui, ó. Essas histórias aqui são os bastidores da Bíblia. Sério, professor? Sério? Conta aí. Não, agora é matemática. Mas já foi a deixa, entendeu? Muito legal. Então, se você quer um estudo na sua casa, entre em contato conosco aqui, Igreja Batista do Bom Retiro, nós vamos aí na sua casa dar um estudo bíblico. E essa história, o livro de Daniel, é pegar um histórico nosso, da humanidade mesmo, de 605 a.C. a 536. É fantástico. Porém, então, abra aí a sua Bíblia no capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Porém, nós não ficaremos só nesse capítulo, hein? Nós vamos entender, sim ou não? Queremos entender. Então, o livro começa assim, ó. Podemos? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, ó, Jeoaquim, não é Joaquim, é Jeoaquim, rei de, presta atenção, rei de Judá, veio quem? Nabucodonosor, rei a Jerusalém, sitiou, cercou Jerusalém. Espera aí. O que é isso aí que a Babilônia está fazendo? Aí o mundo vai ver, nesse momento da história da humanidade, o surgimento da potência babilônica. E eu quero convidá-lo para nós entendermos o que está acontecendo, onde o Daniel foi parar, historicamente. Eu quero que você abra a sua Bíblia para você entender uma coisa. Esses slides aqui estão disponíveis, viu, pessoal? Só conversar com o Fábio ali, ó. Obrigado, Fábio, por possibilitar, projetar aqui mais uma vez. Ele te manda um e-mail para ele que ele te manda tudo isso, tá bom? Gratuitamente. Legal, então você pode utilizar o que você quiser. Aliás, todas as mensagens da igreja você pode fazer isso. Olha só, eu separei aqui, além desses mapas estão tudo lá na internet, viu, pessoal? Então, se você pegar aqui, ó, Jerusalém, deixa eu colocar um coraçãozinho aqui, ó. O centro da história bíblica é aqui, ó. Israel, Jerusalém, está aqui, principalmente aqui nesse momento. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu puxei aqui 3 grandes potências que ficavam disputando forças naquele período. Nós conhecemos quem? O Egito, sim ou não? O Egito. Naquele momento histórico ali, a Assíria, nem a Síria, a Assíria, ela estava sendo predominante no mundo. O que ela faz? Ela vem lá no Reino do Norte, destrói lá o Reino do Norte, as 10 tribos,
lá onde tem os samaritanos hoje, e ela espalha, como ela era grande potência, ela leva muitos ainda lá para a Babilônia, porque ela comandava, ela espalhava o povo. Mas o rei aqui embaixo do Egito, ele não se curvava, não. Vocês vão ver agora o que vai acontecer, e ele vai arrumar alguma coisa, eu vou ler com você na Bíblia para você ver esse fundo histórico. O que está acontecendo? Quais são as relações internacionais na Bíblia? Então, nós vemos aí que é no primeiro ano do rei Joaquim, então rei Judá. O reino do norte, o reino de Israel não existia mais, já era. A potência assíria já tinha derrotado as 10 tribos, tá bom? Ok, então presta atenção agora. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 23, para você entender o que vai acontecer. O que aconteceu? Que rei é este? Então, abre aí, segundo livro de Reis, capítulo 23, nós vamos ver a partir do versículo 28. E é bem legal, pessoal, você entender lá, no primeiro versículo, o que está acontecendo ali? Porque o Daniel, ele vai nos levar por um fato histórico mesmo, registro histórico. Pode pesquisar, segundo Reis, capítulo 23. E eu quero ler com você, porque a Bíblia, os bastidores da história, está lá no livro de história, pode pesquisar, que você vai encontrar isso lá, tá bom? É que a gente não lembra disso na escola, né? Só lembra o quê? Só do Brasil, mais ou menos ainda, né? Algumas datas, era chato estudar, né? Mas quando começa a estudar assim, fica bem legal. Então, por exemplo, olha só. Ora, o mais dos atos de Josias, está isso na sua Bíblia? Acompanha aí para você pegar a história, senão você vai... o mais dos atos de Josias, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Então, assim, só para você lembrar, nós temos aí 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Detalhes dos livros de reis, vocês vão encontrar lá em Crônicas. É bem legal. Normalmente, quando você estudar reis, você quer pular a crônica. Vai repetir a história? Estou com preguiça. E são detalhes que completam a história lá. Então, como se fosse realmente estar lá. Ok, então presta atenção. Que rei que é esse? Josias. Josias, ele foi um ótimo rei. Ele pôs, lá se você ler 2 capítulos antes, aí, nós estamos lendo 23, né? Se você ler lá o 21, 22, vai contar a história de Josias. Só que ele foi um grande rei, ele voltou lá, fez todo mundo, achou o livro, a reforma, foi legal pra caramba. Só que no finalzinho, o que aconteceu? Vocês vão entender o que aconteceu. Olha lá. Nos seus dias, de quem? De Josias. Faraó Neco, rei da onde? Do Egito. Cadê? Nos seus dias, subiu o Faraó contra o rei da Síria, estava se impondo, o Egito não quis. Então o Egito sobe ao rio Eufrates, e o rei Josias foi querer defender o rei da Síria, para fazer média lá com a Babilônia também. E acontece, não dá detalhes aí nesse livro, lá em Crônicas vai dar detalhe, ele vai se disfarçar do meio, ele se disfarça como se fosse um soldado, né? E uma flecha vai lá e vai matar o rei. Mas enfim, aí vamos pegar aqui, Josias, e o rei Josias, ele foi ao encontro, e vendo ele, o matou ele morre na guerra. Ele não tinha nada aqui lá. Não diz a Bíblia que ele consultou a Deus, ele só foi querer lá, defender lá a Síria, para fazer média lá para cima. Mais ou menos assim. Então, o faraó foi para lá, e o faraó, no livro de Crônica, vai falar: ô Josias, o que você tem comigo, cara? Eu não tenho nada contra você. Segue a vida aí. E ele se mete lá na briga que não era dele e morre. Não é isso? Você tem que ler. É fantástico isso. Bom, morreu quem? O Josias. Foi brigar, uma briga que não era dele. Mas tá lá. E os seus servos, Josias, num carro, o levaram morto de Megido, que era uma região, e trouxeram a Jerusalém. E o sepultaram na sua. Então morre Josias. Tudo bem? Vamos embora. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiram-no e fizeram-no rei em lugar do seu. Então pega lá o Jeoacás, Josias morreu, vamos embora.
começa a reinar. Ok. Só quem estava subindo lá para a guerra? O faraó. Vamos ver o que aconteceu. Olha as relações internacionais. Não pode se meter nos países, né? Ó, tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Amutai, filha de Jeremias, de Líbna. Bom, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram os seus pais anteriormente, aí não o pai dele, Josias, outros pais. Ok, porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Ramate, para que não reinasse em... Você não vai reinar aí não, no lugar do seu pai. Você não está honrando seu pai não, sai daí. Eles vai lá, deposta o cara, e a terra, olha só, reinasse em Jerusalém, e a terra impôs pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Quer dizer, ó, e o Egito coloca impostos para Israel. Deposta o filho, Jeconias, e também o faraó constituiu quem? Rei Eliaquim. Também que era o outro filho de Josias, em lugar de seu pai Josias. Quer dizer, então assim, o irmão não, pega o irmão dele, esse aqui não. E mudou o nome para Joaquim. Ó, então o rei Neco, deposta, você não, já começou a fazer besteira, sai daí 3 meses, mostrou as garras, sai. O faraó então vai lá, o Neco, coloca outro filho e vai pagar imposto. Está lá. Quer dizer, ganhou a proteção. Então, assim, Israel estava sob a proteção do faraó. Tudo bem, está escrito aí. Porém, a Jeoacás, né, que foi depositado, tomou consigo e levou para o Egito. Levou preso lá para o Egito. Tipo o cativeiro, foi para lá. E morreu lá. Segue o jogo. E Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó. Só que quem paga a conta? O povo. Olha lá. Porém, tributou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandato de... Vamos pagar, mas na verdade quem paga é o... Vamos pagar os impostos. Tem que pagar os impostos? Cara, paguei uma fatura essa semana da Receita Federal. E aí, ó, tem que pagar, não tem? Quem paga? O povo. Então, só para você entender a história. A cada um, segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra para o dar ao faraó Neco. Então, essa ideia de porcentagem, de pagar impostos, está 600, aqui está registrado 605 anos antes de Cristo, beleza? Só para você entender. Continua. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Então, estava ali pagando os impostos, 11 anos, tudo bonitinho, certo? E era o nome da sua mãe, Zíbida, filha de Pedalias, de Ruma. Quer dizer, já tinha outra mulher lá. E fez o que era? Ou seja, pessoal, o que significa fazer o que era mal aos olhos de Deus, né? Ele não conduzia o povo à adoração, a ter o coração grato. Ele buscava outros deuses, não se importava em, olha, aquele rei ali, ó, segue Deus. Aquele rei ali zela por Deus. Aquele rei ali, olha, ele é temente a Deus. Vai para o templo, busca a Deus. Como é que fala? Ele homenageia, respeita os sacerdotes, os profetas. Esses reis não. Só queriam fazer alianças financeiras, alianças com os outros países. Eles não buscavam a Deus como o seu defensor. Bom, e aí só para você entender o que está acontecendo então, né? Então, então o Egito agora, ele vai aqui, ó, e começa, essa parte aqui é com ele. E a Síria então ficou pianinha, certo? Bom, só quem aqui estava se fortalecendo? Pega o capítulo, pega a sequência da história para você entender, olha lá. Nos seus dias, quem que se levanta? Ó, segundo Reis 24. Lá no livro de Daniel, Daniel fala, eu estou aí, ó. Nos seus dias, subiu quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia. E quem? Joaquim ficou 3 anos, A Babilônia vem apavorando, deixa eu voltar aqui, ó. A Babilônia vem apavorando todo mundo agora.
já vem aqui no Império Assírio, pega tudo isso aqui e vem bater as portas aqui. Mas o reino de Judá ainda estava ali. Então, agora é o seguinte, esquece o Egito e vai me servir. E aí esse rei serviu, começou a pagar imposto para ele, então agora, não mais para o Egito. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, ou seja, todos estavam a favor, quem? Obedeciam a Babilônia. Quando ele fala isso aqui, todos aqueles povos que estavam ali agora, estavam sob domínio babilônico, e eles vão lá, então, bater nas portas de Judá. E os enviou contra Judá. Para quê? Para destruir conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério dos seus servos profetas. Deus já tinha falado por Jeremias, Deus já tinha falado por Isaías, que não adianta mais. Deus já foi o limite. Manassés chutou o balde, foi o último que Deus falou assim, agora chega. E, na verdade, conforme o mandato do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo que fizeram. Quem é que lembra do rei Ezequias? A história do rei Ezequias, que ele fica doente, não é isso? Aquela famosa, que o Isaías vai lá, se for Isaías 37, você vai lá, Isaías, Ezequias, Deus falou para você arrumar a sua casa aí, cara, que você, em 15 dias, fui. Naquele momento, aquela notícia moveu o coração de Ezequias, ele entra em pranto, chora, conversa com Deus, lembra, Senhor? Tá bom, vai, vou te dar mais 15 anos. Isaías volta, tá legal, sei que você falou com Deus aí, só vim trazer, cara, Deus te ouviu, mais 15 anos. E o rei Ezequias, ele ficou bobo. Naqueles últimos 15 anos, ele engravida uma das esposas dele e nasce o Manassés, que foi um dos piores reis. O pior de todos. Depois de ser curado. E você não acredita, aí Deus, caramba, ele não arrumou a casa, na verdade, né? E aí, mas é uma outra história, porque o profeta Isaías falou o seguinte para ele, teve uma hora lá, que ele estava bom pra caramba, e a Babilônia, que estava se fortalecendo, manda uma comitiva lá para visitar, estão os 3 capítulos antes disso, para visitar o Ezequias. E aí o que ele faz? Ele não engrandece a Deus. Ele fala, quer saber? Olha o que eu tenho, olha tudo que eu tenho para lá, para cá, e mostra tudo no palácio dele para os mensageiros da Babilônia. Aí o Isaías viu, o que você fez aqui? Esses caras que saíram daí. Chega depois, o pessoal lá, os mensageiros da Babilônia, o que você fez? Eu mostrei tudo para ele que eu tenho. Em nenhum momento ele glorificou a Deus pela cura dele. Aí o Isaías fala, essa aí, eles vão ser uma grande potência. Jesus. E aí, o que ele faz? Eles vão se fortalecer e vão levar vocês cativos. O profeta Isaías já falou isso. E acontece exatamente isso, porque o filho dele, do Ezequias, o Manassés, foi um dos piores reis. Ele chegou a passar, a oferecer um dos filhos dele para outro Deus. Está tudo na Bíblia isso. É terrível. Bom, enfim, aí continua. E aí, voltando para lá, volta aqui para o 2 Reis. Conforme o mandato do Senhor, assim sucedeu a Judá para o afastar da sua presença. Deus entregou Judá, já que os reis não estavam servindo a Deus. Olha o que Deus permitiu. E isso é muito importante para mim, para você tomar cuidado. Já que você não está servindo a Deus, você está buscando outras coisas, está buscando imitar outros povos, é como se Deus não consegue chegar, Deus se afasta. Ele te entrega ao seu desejo. E aí, não tem jeito. Falou, Deus, sabe? Cansei. E acabou. Como também por causa do sangue inocente que derramou.
Manassés, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente. E por isso o Senhor não quis, Deus não quis, está na sua Bíblia. Caramba. Ora, o mais dos atos de Joaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das Crônicas de Judá, por isso que é legal ler a Crônicas, tem mais detalhe. Então a Babilônia vai até aí. E olha só, e ele dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu... Guarda esses nomes, a gente vai confundir mesmo os nomes, tá? Bom, presta atenção. E o rei do Egito nunca mais foi lá. Ficou quietinho ali, não se meteu, não se envolveu com a guerra de outros países. Ficou para lá, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito. Desde o rio do Egito até o rio, uma potência só. Ele ficou bem quietinho lá. Bom, tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Eustá, filha de Enatã, de Jerusalém. Aí continua. E fez o que era mal, só mal, aos olhos de Deus, conforme tudo que fizeram seu pai. Bom, naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi segundo cerco. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei da Judá, ao rei da Babilônia, ele, sua mãe e seus servos, seus príncipes e os seus oficiais, e o rei da Babilônia o tornou preso no 8º ano do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os seus tesouros da sua casa do rei, e partiu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices, ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Está lá, está escrito aí. Assim, transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais, os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, os artífices, ferreiros, até 1.000, e todos os homens destros de guerra, e esses o rei da Babilônia levou presos para Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar. Ele mudou o nome para Zedequias. Então, tudo isso aí é registrado no livro dos reis, as relações internacionais do período onde Daniel vai acontecer a história de Daniel. Tinha Zedequias 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em... E o nome da sua mãe era Matual, filha de Jeremias, de Líbina. Bom, e fez o que era mal, quer dizer, não tinha como lá, porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém. Eles não tinham mais vontade de orar a Deus, porque eles estavam sob pressão e não buscavam mais, e contra Judá, até o rejeitar de diante da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, só para nós entendermos o que está acontecendo aí, de novo. Ó, Babilônia agora é uma grande potência. Ninguém mais mexe com ela. Então, ela domina tudo. Todo mundo tem que pagar imposto para ela. Se não paga, ele vem cobrar, certo? É o Banco Internacional. Quer dinheiro de todo mundo, processando todo mundo, está aí. Isso já acontecia. Bom, e esse rei aí, que era o tio lá do Joaquim lá, a gente vai confundir os nomes, eu quero ler com você isso. Se rebelou. Mas tudo isso já está acontecendo, mas o Daniel já está lá. Nessa segunda leva, quem vai, a história vai contar depois, quando for estudar o livro de Ezequiel, Ezequiel vai nessa segunda leva. Você começa a estudar, você começa a separar. Para você é uma coisa só ali, mas já se passaram 3 anos, 7 anos, 11 anos, já está outro rei. É que a gente lê e não vê detalhes. Ó, governou 11 anos, governou 7 anos, 10 meses, 3 meses, já acabou. Já passaram assim uns 10 anos. O Daniel já está lá, na Babilônia. E ele sabe que não vai voltar. Ele sabe que vai ficar lá 70 anos. Porque ele leu, ele tinha intimidade com Deus.
E o povo ficava apavorado. Não adianta, filhão. É nós aqui. Então, e aí nós vamos ler a história dele. Só para a gente fechar, só 9 versículos, tá? Do capítulo 25. Ó. E sucedeu que no 9º ano do reinado, no mês 10º, aos 10 anos, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra terceira vez. Na primeira vez, quando ele leva, mesmo esqueminha, pessoal. Sabe o que eles fazem? Nós vamos ler daqui a pouquinho. O Daniel vai dar detalhes da primeira, quando Nabucodonosor foi a primeira vez, a estratégia de guerra. Daqui a pouco a gente vê lá. Olha, essa terceira vez, ele, todo o seu exército se acampou contra ele e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até um 10º ano do rei Zedequias. Olha lá. Ao 9 do mês 4, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros que estavam junto do jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor. Caldeus são todo mundo que vinha da Babilônia. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E os filhos de Zedequias aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes. Já era. Destruiu Jerusalém. Foram 3 invasões. Na primeira vez que ele vem lá, agora vamos para Daniel, só para você entender, ó. Tudo começou aqui, ó. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, naquele período, nós acabamos de ler, o Egito, não, pode pagar imposto para mim que eu te protejo. Nabucodonosor, tem certeza? Ele veio matando todo mundo, conquistando todo mundo, o Egito se recolheu, agora você paga imposto para mim. E outra coisa, viu? Tá vendo esse pessoal todo aí? Não vai ficar aqui não, eu vou levar. E aí começa a estratégia de guerra, que é a potência da Babilônia, que nós acabamos de ler. E o Senhor, primeira invasão, ó, estou lá em Daniel agora, Daniel está sendo levado na primeira, e enquanto nós vamos estudar Daniel, está acontecendo lá aquelas brigas ainda entre os países. Um rei levanta, paga imposto, não paga imposto, e a vida segue ali com Daniel. Nós vamos fechar a cortina dentro da Babilônia, vamos esquecer Jerusalém, mas o Daniel, um jovem, ele vai para lá, na mente dele, ele era bem instruído, e ele vai contar o que estava acontecendo lá na Babilônia, enquanto ainda existia vida em Judá. É muito interessante isso. Ok? E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a sua parte dos utensílios da casa de... eu chamei esse primeiro, o Senhor entregou o rei nas mãos. Foi o limite de Deus. Eu acho que Deus mostrou que tem um limite. Deus tem um limite. Deus, chega. Eu não sou nada para vocês mesmo. As suas atitudes demonstram que eu não sou seu Deus. Então, deixa eu me afastar. Aliás, ó, do jeito que estão fazendo assim, vocês estão atraindo outras pessoas. Ó. Então, fica à vontade. Deus entregou. Foi o limite. É o limite de Deus. E aí continua assim a história. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Opa, espera um pouquinho aí. Cadê o meu? Ok. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Ó, Deus com letra minúscula. E pôs os utensílios da casa do tesouro no seu Deus. Tudo pôs lá. E disse o rei, aí o rei Nabucodonosor fala para o Aspanás, que é o chefe dos seus eunucos. Aí começa Daniel, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Quais? Da linhagem real. Quero só
Só nato. Ah, dos príncipes também, cara. Vai lá, por quê? Porque lá os caras têm grana para estudar, para educar filho, os caras são bem orientados, bem alimentados. Eu quero esses. Ah, ó, jovens, hein? Olha aqui, olha só. Jovens. Que jovens? Em quem não houvesse defeito algum. Ó, usou óculos, esquece. Mais ou menos assim. Quero. Tá mancando? Não quero. É isso aí, ó. Jovens sem defeito algum. De boa aparência. Ó o inimigo escolhendo. Instruídos em toda a... Ou seja, o cara que gosta de estudar. Olha o que o inimigo quer. Roubar do reino de Deus. E doutos em... Vai especialista em assuntos. Vai estudar ciência lá, medicina. E entendidos no conhecimento. Ou seja, ó, ele vai procurar entender o que está estudando. Não é só aceita tudo, não. São os famosos bereanos lá no Novo Testamento. E que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei. Eu falo para meus alunos hoje na escola que você precisa desenvolver em você empregabilidade. Você tem que estar aberto a aprender. O quê? O que a escola te ensinar. Mas eu não vou usar isso aqui amanhã. Ei, você está aqui na escola para aprender, cara. Aprender a aprender. Acabou. Essa é a profissão do momento. Aprender a aprender. Se você estiver disposto a aprender, você aprende. O quê? O que te ensinarem. Isso é para o bem ou para o mal. Então está aqui, habilidade para assistirem no rei, tem que ter habilidade, no palácio, e que eles ensinassem as letras e a língua dos... Ensina outro idioma para eles. Tem que aprender outro idioma. Ah, de preferência o nosso. Então, o que ele estava fazendo? Ele tinha certeza de que o reinado dele ia durar muito. Então, o que ele faz? Ele traz os jovens, traz para o lado dele, oferece do bom e do melhor, sem nenhum trabalho. Vai estudar, vai, eu vou patrocinar você. Vai estudar. O que mais? Estudar. Pode comer aqui. É isso que ele está fazendo. Ó, e o rei lhe determinou a porção diária. Ou seja, olha, pode comer à vontade das iguarias do rei. Vamos embora. Ó, das iguarias do rei e do vinho que ele bebia. Pode beber. Ah, deixa os jovens aí à vontade. O que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do... Prepara aí, o ensino médio. Primeiro, segundo, terceiro ano. Pode colocar, é do ensino médio. Vai estudar, vamos embora. Estuda idioma, estuda aí. Depois vem fazer o Enem aqui comigo. É isso aí. Essa é a ideia. Prepara 3 anos aí, vamos ver o que vai acontecer. Depois estamos aqui para a gente selecionar alguns. Por quê? A vida estava continuando lá fora. Ele precisava de jovens inteligentes que eram futuros capitães, generais do exército dele, estrategistas. É isso que estava pensando o rei. E aí, olha o que acontece. Vamos ver? E entre eles, entre quem? Os jovens, aí começa a história. Achavam 2 filhos de Judá, quem? Daniel, Azanias, Misael e... De dezenas, de centenas, 7.000. Tinha quantos? 4. E aí? Não interessa onde você estiver. Para onde te arrastaram, ou você está passando. Vamos embora. Vamos aprender com Daniel. Você vai ser vendido no primeiro copinho? Na primeira porção que te oferecerem? É isso? Vamos embora, vamos aprender com Daniel, é fantástico. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, que se chamava Deus é o meu juiz, ele colocou o nome de Beltesazar. Eu acabei esquecendo de colocar aí para vocês aí. Não sei se vocês podem, se quiser pesquisar aí, pessoal. Ó, Daniel era Beltesazar. A Daniel pôs o nome de Beltesazar. A Ananias, a de Sadraque. E a Misael, Mesaque. E a de Azarias. Aí, Daniel significava Deus é meu juiz, certo? Aí deram o nome para ele de Beltesazar, que é do Deus principal da Babilônia. Que era o quê?
Deus principal da Babilônia. Daniel já ganhou um destaque ali. Que proteja a sua vida. Ananias, que é o Senhor é gracioso, chamaram de Sadraque, servo de Acu, que é o Deus Lua. A Misael, que é igual a quem é como Deus, chamaram Mesaque, significa a sombra do príncipe, ou quem é este. A Azarias, que significa o Senhor ajuda, chamaram de Abednego, servo de Nego, o Deus da sabedoria ou estrela da manhã. Então, mudaram de nome. Seguinte, esqueça, meu. Mais ou menos assim. Não fica colocando apelido em ninguém, não. Beleza? Sem apelido. Então, assim, colocar outros nomes. Para você literalmente esquecer a sua identidade. Fizeram isso com eles. Por quê? Era para esquecer de onde eles vieram. Então, olha que lindo. Bom, aí começa uma grande história. E o Daniel fez o quê? Onde? Então, é lá. A gente fala coração aqui, mas é mente. É só, né, ali poético o coração, né? Ele propôs na mente dele não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não se contaminar. Tem uma passagem em Marcos 5, muito conhecida, que é aquela da mulher do fluxo de sangue. Passa batido ali. Mas ela propôs no coração dela, depois de ter, né, perdido dinheiro lá durante 12 anos com os médicos, a Bíblia vai dizer que ela propôs no coração dela, no seu somente tocar na orla. Quer dizer, estava no coração dela, ela sentiu aquilo. Porque é fé. E fé não se explica. É fé. O Deus que ele conhecia, porque ele era estudioso, o Deus jovem, assim, o Deus desse jovem, a intimidade que ele tinha com Deus, ele falou assim, eu não vou. Deus tem algo especial para mim. Eu conheço esse Deus, não é só de leitura. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos... Quem fez? Deus. Quando você propõe no seu coração adorar a Deus, é fantástico. As pessoas veem veracidade no que você faz. Você não se esforça para dizer que é crente. Você flui naturalmente. As pessoas vão, pô, deixa ele fazer, vai dar certo. Porque a Bíblia, quando você põe a mão, Deus prospera. É fantástico isso. Então, Daniel, eu sei, é natural. E ele vai lá e pede para o Aspanás. Aí, e disse o chefe dos eunucos, Daniel, eu tenho medo. Eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque assim, não era a primeira vez, ele já está reinando ali, Nabucodonosor. Já está fazendo isso. Eu tenho medo de atender você e daqui a 3 anos, você chegar lá, só o pó, o esqueleto. E aí vai sobrar para mim. Mas olha só, ele vai falar assim, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Por que queria ver? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, eu estou com medo. Aí que o Daniel fala para ele, então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha, vamos fazer o seguinte, experimenta, vamos fazer um teste. Eu vou pedir para você, quantos dias? 10 dias. Olha aí, o jejum, 10 dias. Vou comer só verdura, mas aí eu preciso fazer um desse aqui também. Então, assim, só legumes, beleza? E comer e a água de beber. Eu quero só alguns legumes. E eu acho que ele vai escolher lá, né? Os legumes. Ele conhecia, estudava. Quer dizer, na verdade, você pode ver, muitos de nós temos 1000 receitas. Qual que você segue? Não, só para você entender. Ele conhecia. E ele pede, mas ele coloca, dá 10 dias, cara. 10 dias é suficiente. Não precisa nem 3 anos. Então, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. Porque assim,
uma coisa é você estar ali se alimentando todo dia, comida à vontade, comida à vontade. O seu corpo quer? O seu corpo quer comer, beber e descansar. Vamos praticar esporte? Não, meu. Eu tenho comida ali, eu vou perder tempo. Então, assim, acontecia isso. Ó, que ele falou assim, olha, o Daniel estava pensando já no futuro. Ali essa história é fantástica, não tem nada a ver comigo, com você, está ali. Aí, olha só, fala a verdade, não é fácil ganhar 2, 3 quilos, 5 quilos, para perder. Você não ganha, no final de semana, já fiz esse teste, nas minhas férias, pelo menos 3, 4 quilos eu ganho. Sim ou não? Você dá uma relaxada, merecidas, né? Acorda um pouco mais tarde, o músculo até coça querendo andar, você está ali relaxado. E aí você quer o quê? Descansar. Dá uma relação natural, não é verdade? Então, assim, mas depois volta ao normal. E aí, imagine você, férias durante 3 anos. Ó, relaxa. Come, bebe e estuda, molecada. Vamos. O seu trabalho é estudar. Não é? É comum isso, né? E eles só querem fazer o quê? Só comer e beber. Hora de estudar? Não, né? E ele consentiu isso. E experimentou 10 dias. Vamos lá. E ao fim de 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do... Eles estavam assim, mais fortes. Né? Se você pegar outra versão, eles estavam mais assim, fortes. Não é isso? Era massa mesmo. Saudáveis e mais fortes. Não era diferente. Assim, os dispenseiros, o dispenseiro tirou-lhe a porção das iguarias. Meu, fica à vontade. O vinho, né, deviam beber. Eles davam-lhe. Você sabe que, por exemplo, eu praticamente não bebo vinho. Eu gosto do suco de uva mesmo, natural. Meu, é tão gostoso, fala. E se você beber, você vicia, não vicia? O vinho, meu, aqui você vende aquele que é 100% natural. Mas não deve ser natural, deve ter alguma outra coisa lá, assim, para conservar tudo. Até o pão puma hoje, tomar cuidado. Estava pensando o seguinte, o pãozinho da padaria você come, no dia seguinte está murcho, né? O pão puma dura 30 dias. Deve ter o que ali? Produto. Não é verdade? Já pensaram nisso? E é gostoso, não é? Fala. Enfim, é assim. Enfim. Não, eu estou falando isso para você, porque, ó, nós estamos falando de comida. Mas cada um, a sua dieta não é a mesma para mim, não é a mesma para o outro, mas ali tem um outro propósito. Porque o propósito do rei era fazer com que todos ali se sentissem em casa, dependentes dele. Olha, vamos amar o rei que nos dá água, comida, tal, tudo bonitinho, vamos estudar. Olha que lindo. Não, vamos defendê-lo. Olha que rei maravilhoso. Essa era a ideia. E o Daniel, então, ele sentia que Deus tinha algo melhor para ele. Olha só. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento. Olha só. Deus tem um propósito para você, meu. Não é porque você está fazendo intercâmbio, não é porque você está lá na escola, né, longe da família, que você está longe de Deus. Deus está com você. Eu sei que quando os jovens se unem, eles parecem que perdem a identidade. É um desafio isso na escola. Papai e mamãe falam, vai lá, vai estudar, quase 2 contos por mês, não é fácil. A maioria do brasileiro ganha no máximo 1.800 por mês, no máximo 2.000, não é isso? Pega o salário nacional, aí os pais pagam 1.000, 1.500 numa escola, só de mensalidade. A orientação é, vai lá e brinca, certo? Não, vai, meu, suga o professor, pergunta. Ah, e seja educado, não atrapalhe o professor, pelo amor de Deus. Mas o que a gente perde muito mais tempo hoje é fazendo o quê? Dá para você prestar atenção? Nossa, meu. E assim, e acabou, não adianta. Você que é um intruso ali. Posso ensinar matemática? Desculpa atrapalhar aí. Então, assim, e esse cara, eles estavam lá, mas eles não perderam o propósito de adorar a Deus. Olha, nós lemos, isso aqui, a Babilônia não é eterna. Vai durar um tempo. Essa situação vai passar. E ele sabe disso. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o quê? Conhecimento e a inteligência em
todas as letras, tinha facilidade para aprender, não tinha preguiça de aprender. Viram? E todas as letras, a sabedoria. Mas ao Daniel, deu para os 4, mas para o Daniel, ele deu entendimento em toda a visão de algo a mais. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, 3 anos, o chefe dos eunucos os trouxe diante de... Ó, passaram 3 anos, Enem, vamos fazer o Enem agora, vamos embora, 3 anos, ensino médio, vamos lá, Enem, vamos embora. E o rei falou com eles, fez a sabatina, concílio. E entre todos eles, não foram achados outros tais como o Quarteto Fantástico. Portanto, eles ficaram fazendo o quê? Assistindo diante do... Ó, eu quero vocês 4 aqui perto, cara. E os outros? São inteligentes também. Mas, ó, é o seguinte, vocês aí, dá para vocês comandarem ali? São os cargos. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos, mais conhecedores, do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu... Tudo tinha um propósito. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Depois vocês vão ver. Olha, já é um spoiler. Porque ele está escrevendo o livro, eu falo assim, ó, eu vou ficar aqui, tá? Vai passar aqui, o Babilônia vai passar, vai vir os medos persas, o Babilônia vai ser destruído, e eu vou ficar aqui. Daniel, eu já estou aqui. Então o Daniel mesmo dá um spoiler, ó, eu vou permanecer aqui até o 1º ano do rei. Então, hoje eu fiz essa introdução com vocês, por quê? Para você entender que está tudo escrito. Nada que está acontecendo na sua vida é por acaso. E se você está passando por uma situação, seja qual for, é para o seu crescimento. Você precisa, vou recuar um pouquinho, conversar com Deus, falar, Senhor, tá, eu vou te honrar onde eu estiver. Por favor, o que eu faço? O problema é isso. Você vai a qualquer lugar, todo lugar que você vai, parece que você acredita em tudo que falam. Você se alimenta de tudo. Você está se alimentando, se enchendo, se embriagando. E aí você perde o pé. Você perde o pé. As pessoas falam alguma coisa da Bíblia, será que é mesmo? E aí, por quê? Porque você não tem certeza. Você tem que pegar intimidade com Deus. Fé não tem idade. Fé é fé. Não interessa. Então, eu quero te convidar na próxima semana, porque aí o Daniel se apresentou. Ó, eu sou um desses 4. Está aqui. E o que vai acontecer lá dentro? Lembre-se, hein? A vida está lá fora. Nabucodonosor está conquistando ainda todos os reinos lá do lado, mandando o Egito ficar quietinho, a Síria já era. Só que, enquanto os outros países estão bem quietinhos, existe o inimigo do inimigo se preparando para tomar conta. Então, isso vai demorar uns 70 anos. E aí vão vir outros reinos, que nós vamos ler juntos, tá bom? E se prepare. Nós vamos até falar em línguas nesse livro. Está lá, no capítulo lá. Tem um capítulo que aparece uma mãozinha assim na parede. Mene, mene, tekel, farsim. Repete, mene, mene, tekel. Eu não vou repetir, não. Porque foi uma mensagem que veio do céu específica para alguém. E se Deus falou a mensagem, Deus vai levantar um profeta para traduzir. E foram buscar o Daniel. Então, assim, esse livro ensina muito desafios e como você deve se postar, né, diante de muitos desafios. Tá bom? Obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando a sua vida. Não falte na próxima semana. Nós vamos passear nas Escrituras. Amém? Deus continue falando com você.